Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. Na aula de hoje nós vamos fazer a nossa segunda etapa do comparativo entre esses multímetros aqui. Um multímetro dos anos 90 da SICK, um multímetro de baixo custo DT830, um multímetro que eu uso bastante que é o AFR MT5300 e o multímetro da GVDA, esse GD128, que é um multímetro smart, um multímetro que tem display colorido, grandes, números grandes e faz a mudança automática de funções, né? Que são os multímetros tendência atual. Na aula passada nós vimos como medir tensão contínua e no comparativo entre eles o que se saiu pior foi esse aqui, ó, de baixo custo, porque ele tem uma resistência interna menor do que os outros, portanto ele rouba mais energia do circuito. Tá? Os outros três tiveram performance semelhante, beleza? Hoje nós vamos fazer com tensão alternada e não é pura e simples medir a tensão da rede. Nós vamos fazer um exercício para ver qual deles se sai melhor com tensão alternada, tá? Mas antes do exercício, pessoal, aqui na descrição do vídeo nós temos a nossa loja virtual burgoseletronica.com.br. Nós temos lá promoções até metade do mês de setembro, tá? Aproveita, eu sempre costumo colocar algumas promoções no final do mês, tá bom? Então aproveita lá, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, entra na nossa loja burgoseletronica.com.br, bem fácil, uma loja segura. Lá também você pode adquirir todos os cursos da Burgos Eletrônica por apenas R$400, pode dividir em 10 vezes sem juros e ganha o curso de eletrônica digital de brinde, tá bom? Falar em eletrônica digital, tem aqui, ó, na descrição do vídeo, tem eletrônica digital. Se você estiver começando a estudar eletrônica, você está começando ou já está estudando eletrônica, ou quer começar a estudar eletrônica, não entende nada, vai aí no primeiro link da descrição do vídeo que a gente tem o nosso curso de eletrônica para iniciantes, vai do básico ao avançado, apenas R$80, tá bom? Super promoção, aproveita lá na descrição deste vídeo, pode comprar por cartão, depósito, Pix, boleto e você já está estudando eletrônica, do básico, do zero até a parte digital, tá bom? Beleza, pessoal? Curta o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Se você puder e quiser, você pode ajudar o canal financeiramente, tornando-se membro dele. Com um pequeno valor por mês, nós oferecemos cursos, vídeos, lives e promoções exclusivas para os nossos queridos patrões, tá? Então, se você puder, torne-se patrão, ajude o canal, tá? E fortaleça esse trabalho aqui na internet. Quem não puder, não é obrigatório, tá, pessoal? Isso é só para quem pode e quer, tá bom? Belezinha? Vamos que vamos, né? Bom, vamos falar de tensão alternada. Para essa experiência, nós vamos utilizar um capacitor de poliéster, né? Ele é grandão, ó. Ele é de 9,1 nanofarads, 9.100 PF, por 1.600 volts. Ele é um capacitor de poliéster que eu coloquei aqui na protoboard e eu vou usar também um cabo de força para ligar na rede elétrica. Só que o cabo de força eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um terminal dele, um lado dele, conectado num dos terminais do capacitor aqui, ó. Ó. Então o cabo de força, um lado dele vai ficar no capacitor, tá bom? Não se preocupe que ele não vai chegar no outro lado, não vai dar curto. Ó, eu vou deixar um terminal do cabo de força no capacitor, um lado. Beleza. O outro lado eu vou colocar numa ponta do multímetro, tanto faz, e a outra ponta do multímetro eu vou medir a tensão antes e depois desse capacitor. Antes a tensão da rede elétrica e depois dele. Né? Por quê? Porque esse capacitor aqui ele tem uma reatância capacitiva relativamente alta, porque é um capacitor de valor relativamente baixo e a frequência da rede é baixa também. Então se você tem um capacitor pequeno e a frequência baixa, você tem uma reatância alta. Então nós vamos ver como é que vai se sair cada multímetro com a reatância desse capacitor, tá? Ou seja, a tensão vai passar pelo capacitor e aí a gente vai ver de acordo com a impedância interna de cada multímetro quem é que vai medir melhor a tensão do outro lado do capacitor. Bom, vamos começar pelo multímetro dos anos 90. Então como é que a gente faz, ó? Aqui a gente não vai usar a fonte, tá? Vai usar só os multímetros. Então aqui eu vou colocar aqui nessa posição, aqui ó, beleza?
Muito bem. Eu vou colocar uma ponta do multímetro no cabo de força, do outro lado, né? Aí a cor tanto faz. E com essa ponta aqui que eu vou medir, ó. Vou medir antes e depois do capacitor, ó. Vou ligar o cabo na tomada. Vamos colocar o multímetro na escala de 250 volts. Muito bem. AC, né? Ó. 250 AC, ACV. Muito bem. E vamos alimentar aqui o nosso circuito. Muito bem. Está alimentado o circuito. Vamos medir a tensão antes do capacitor, ó. Essa é a tensão que tem na tomada nesse momento, 118 ou 109, 110. É que a tensão ela varia, tá? 110 volts. Agora vamos ver do outro lado do capacitor. Ó, a mesma tensão que deu direto na rede, ó. Se aqui deu 108, aqui deu 109. O pessoal tá um pouquinho mais baixo porque tem alguém no chuveiro lá, né? Então a tensão diminui um pouco. Então deu praticamente 110. E desse lado aqui a mesma tensão. Tá? Isso quer dizer que esse multímetro mais antigo conseguiu medir a tensão muito bem. Tá bom? Esse multímetro aqui ele mediu bem a tensão. Nos dois lados do capacitor ele mediu praticamente a mesma tensão. Então esse multímetro aqui mediu legal a tensão alternada. Muito bem. Agora nós vamos usar o multímetro mais barato, né? Esse aqui, ó. Vamos ver como é que ele vai sair nesse teste. Então agora o multímetro dos anos 90 fica aqui. Ele já testou. Vamos tirar aqui as pontas dele, colocar para cá. Agora nós vamos medir esse aqui, ó. Aqui, ó. Tá? É o mesmo procedimento, tá? Vamos ligar ele aqui na escala de tensão alternada, 200. Vamos ligar a tomada. Muito bem, vamos lá. Antes do capacitor, ó, 108 volts. E depois, ó, 0. Antes. Agora desligaram lá, 117. Mas do outro lado, 0. Que conclusão que chegamos? A impedância desse multímetro aqui é baixa. Então, como ela é baixa, a impedância do capacitor é muito maior. Então, praticamente não sobrou tensão quase nenhuma para o multímetro. Então, esse multímetro aqui, ele tem uma impedância muito baixa na escala de ACV. Para medir direto a rede, ele mede. Agora, se tiver algum componente junto, aí ele já não consegue medir dependendo do componente que tiver. Tá? Então, esse daqui foi inferior ao dos anos 90. Bom, agora nós vamos utilizar aquele que eu uso normalmente, né? Multímetro da FR. Bom, vamos ver como é que vai sair esse multímetro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Vamos ver como é que vai se sair esse. Pronto. Vamos lá. Vamos conectar aqui as pontas dele. Vamos colocar, passar as pontas por aqui. Um terminal da rede vai aqui, o outro terminal da rede vai aqui e a outra ponteira eu vou medir a tensão antes e depois do capacitor. AC, ligando. Vamos lá. Antes do capacitor. Ah lá, 108 volts.
Depois do capacitor, 107, ó. Deu uma pequena queda aqui, 109, vamos ver. 109.8. 109.2. Deu uma queda muito pequenininha, esse multímetro aqui, ó. Esse capacitor, ele deu uma queda muito pequena, quase toda a tensão foi para o multímetro, né? Então esse multímetro aqui, ele é mais ou menos similar, né? O desempenho dele foi mais ou menos similar ao multímetro dos anos 90, tá bom? Beleza, então agora nós vamos repetir o teste no multímetro Smart, né? Que é esse aqui, ó. O multímetro que tem bastante agora no mercado, né? O multímetro mais popular atualmente. Vamos lá, mesmo procedimento. Ligamos o cabo, um terminal do cabo numa ponta dele. E medimos com a outra ponta. Ligar o multímetro primeiro. Aqui a gente vai colocar na função de tensão. DC está em DC. Vamos colocar... Vamos ver se ele vai detectar automaticamente se é DC ou AC, senão a gente muda o manual. Aqui. Não, ele mediu AC, então vamos trocar ele para... Aqui, seleção, AC. Vamos lá. Ó, aqui antes do capacitor, ele mediu 118 volts. Depois do capacitor, ele mediu 109. Aqui deve ter 109 agora. Ó, 109.3. Do outro lado, 109. Pequena queda de tensão, muito pequena. Então quase toda a tensão foi para o multímetro, não ficou no capacitor. Então, qual é a conclusão que podemos chegar? Esses três multímetros, o dos anos 90, esse Smart aqui e o AFR, eles são mais ou menos equivalentes no quesito tensão alternada. E esse daqui é o pior dos três, dos quatro, aliás, né? Ele é pior do que os três anteriores, porque a resistência dele é baixa, né? Tanto na escala de DCV, quanto na escala de ACV, tá bom? Então, nós vimos aí o comparativo entre eles para medir uma tensão alternada antes e depois de um capacitor de baixo valor, tá? Porque aí a gente consegue ter uma ideia da impedância interna de cada multímetro. Esse aqui tem impedância muito pequena. Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários e nos veremos aqui numa próxima aula. Tá bom?